Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula de Hibernate. Lembrando que na última aula a gente viu a parte do relacionamento on-to-on, né? A gente está fazendo um relacionamento aqui de usuário para veículo, ok? Então a gente viu várias coisas aí, relacionamento unidirecional, bidirecional, questão do cascade, né? Para a gente salvar, na hora que salvar o usuário, por exemplo, já salvar o veículo junto. Como que eu posso fazer para mudar o nome da coluna lá? Como fazer para não deixar que ele gere o ID, né, nas duas colunas, chave estrangeira nas duas colunas, gerar apenas de um. Okay? E nessa aula a gente vai ver o relacionamento on-to-many e many-to-on. Okay? Então qual é a ideia que a gente quer? A gente quer dizer que um usuário, tá, ele pode ter vários veículos, tá, e cada veículo pertence a um único usuário. Então aqui tem uma decisão importante que a gente precisa tomar, que é o seguinte: o que a gente poderia fazer? A gente tem duas opções aqui. Tá? Na verdade, três, que a gente pode fazer os dois casos. Uma das opções seria que no usuário, tá, a gente tem uma coleção de veículos aqui. Poderia ser implementado por um array list, por um set, tá? Que a gente decidisse aí. Geralmente o mais usado é o array list mesmo. Até mesmo que a gente estiver trabalhando, por exemplo, com prime faces, para alguns casos, tipo se for trabalhar com tabela, isso o set não funciona muito bem, tá? Em outros casos, se a gente quiser trabalhar com elementos que sejam únicos dentro de uma coleção, o set é o mais recomendado. Okay? Nesse caso a gente vai, nas nossas aulas, a gente trabalhar com lista mesmo. Okay? Então são as duas coisas. A gente pode vir aqui então, dentro de usuário, definir que ele tem uma lista de veículos, ok? E anotá-lo com a anotação @on-to-many. Eu sempre penso assim, on, né, um usuário, muitos veículos, tá? Então on-to-many, pense sempre dessa maneira aqui, ok? Ou a gente pode fazer também o que nesse caso é o mais recomendado, tá? Em alguns casos realmente a gente vai ter que usar o on-to-many, mas nesse caso aqui a gente consegue fazer o contrário. Eu posso dizer que cada veículo, ok, ele pertence a um usuário específico. Então nesse caso aqui, pra gente, nosso atributo nem vai mudar, tá bom? Então para cada veículo eu vou dizer qual que é o usuário dele. Então eu posso ter dois veículos que pertencem a um mesmo usuário. Então com isso o que acontece? A gente vai ver como vai funcionar os dois casos, né? Mas quando a gente gera o on-to-many, o Hibernate ele acaba gerando uma terceira tabela por padrão. Tem que a gente definir também para ele não gerar, ok? Então a maneira mais recomendada é o que a gente vai fazer aqui, ok? Depois a gente pensa, a gente vê os outros também para ver qual que é melhor, ok? Eu já falei que esse é o melhor, né? A gente vê os outros para entender por que esse é melhor. Então aqui só para funcionar, eu vou vir aqui na minha classe usuário, tá? Vou tirar essa parte de veículos aqui, vou deixar comentada, ok? Só para lembrar que a gente fez aqui, como é que funciona. Vocês têm os exemplos aí, ok? E aqui em veículo então vai continuar da mesma maneira, vou dizer que cada veículo pertence a um usuário, só que agora a anotação vai mudar. Então eu vou comentar isso aqui, ok? E aqui eu vou usar uma anotação @many-to-on, ok? Many-to-on. Então a mesma coisa, estou querendo dizer que um usuário, on aqui, né, pode ter muitos veículos, ok? Então muitos veículos, many para um usuário, to-on, ok? Então dessa maneira para a gente saber como usar aí, ok? Então se eu fizer dessa maneira, ele vai criar minha classe usuário normal, e na classe veículo vai criar um ID de usuário, ok? E esse ID pode se repetir na minha tabela de veículos, ok? Então é bem parecido com outra, na verdade, tá? E usando dessa maneira. Então aqui só vou falar que, beleza, eu vou tirar isso aqui e vou dizer apenas que vou setar esse usuário no Fusca. Ok, e vou criar mais um veículo aqui. Vou chamar de Brasília. Igual new veículo. Brasília 1980. Beleza? Então eu vim aqui embaixo também e vou setar um usuário para essa Brasília, que vai ser, no caso, o mesmo usuário para os dois. Com isso o usuário vai ter dois veículos. Set usuário vai ser o mesmo usuário.
beleza? E mando salvar. Pensar aqui, vou ter que mandar a princípio salvar os dois, tá? Deixa eu descomentar aqui, vou salvar o usuário e vou salvar também a Brasília. Save meu veículo Brasília. Ok? Então acho que não precisa nem apagar as tabelas, vamos só rodar aqui. Run as Java Application. Beleza, acho que tem que salvar primeiro. Só fiz um problema aqui. Acho que não conseguiu recriar as tabelas. Deixa eu rodar novamente. Application. Beleza, então o problema lá que ele estava tentando usar ainda aquele usuário. Um usuário ID antigo lá. Ok? Então beleza. Então aqui ele inseriu na classe veículo, né, ou no caso os dois, depois ele atualizou, beleza? Isso aqui eu não consegui explicar 100% para vocês esse comportamento aqui, tá? Porque ele usa update aí, mas é uma coisa que realmente é do Hibernate, não tem como a gente mudar isso aqui, beleza? Essa é a forma que ele usa, ok? Talvez provavelmente se a gente salvar primeiro o usuário, vai fazer isso aí, né? Porque o que ele faz aqui na verdade, ó, tô mandando ele salvar os dois veículos, ok, salvou o veículo normalmente, beleza? E depois que ele foi lá, salvou o usuário, ele teve que ir lá e atualizar os veículos baseados naquele usuário que foi inserido. Então agora se eu inserir primeiro o usuário, ele não deve ter esse comportamento aí. Java Application. Beleza, isso mesmo, então nesse caso aí. Tem alguns casos que geralmente ele vai gerar o update, mas nesse caso a gente consegue evitar isso. Beleza, então vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, na nossa tabela. Deixa eu atualizar aqui. Então a gente tem a nossa classe usuário, beleza? Então ele criou só com os atributos de usuário mesmo. E lá em veículo ele criou um usuário, uma coluna usuário ID. Esse comportamento só seria bem parecido se a gente tivesse usado o on-to-on apenas na classe veículo, tá? Ele teria feito o que? Teria criado uma coluna usuário ID. A única diferença é que quando é on-to-on, o próprio Hibernate consegue controlar para não deixar que ele insira, por exemplo, que acontecesse esse caso aqui, ó, de ter um ID repetido, né? Que isso aqui deixou, ele criou um unique lá, ok, um constante lá, unique, para não deixar inserir. Para você tentar inserir, ele vai dar algum tipo de problema, ok? E nesse caso, como ele está usando o main-to-on, sem problema, ele vai deixar inserir. Beleza? Tá, vamos deixar por enquanto. Vamos tirar a anotação agora aqui e vamos só ver o outro exemplo. Então lá em usuário, só vou comprar, não dá problema aqui, pessoal. Poderia ter deixado, só colocar um arroba transient, ok? Então ele vai pegar esse get usuário aqui, vai tentar inserir o objeto inteiro lá, não vai dar muito certo. Só colocar opa, peguei errado. Transient do Javax Persistence, para não pegar do Java Beans, tá? Beleza, então colocar esse transiente para ele não tentar salvar lá, depois a gente volta aqui e faz o bidirecional. E aqui agora aqui em usuário, então vamos fazer aquele caso lá, vou criar um private list de veículo, ok? Vou chamar de veículos mesmo. Aqui embaixo eu vou gerar os 3 GGS getros certos para esse veículo, ok? E aqui então a anotação vai ser o contrário, tá? Eu vou dizer que on usuário pode ter many veículos, então on to many, ok? Então essa anotação que a gente vai ter que usar aqui, arroba on to many, beleza? Mesma coisa, vamos só colocar isso aqui, deixar
deixar o padrão lá. A única coisa que a gente tem que mudar é o seguinte. Beleza. Poderia até colocar o Fusca.set usuário, mas não vai ter efeito nenhum por causa de salvar. A única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Então eu vou pegar meus, vou continuar tendo meus dois veículos, tá? E vou pegar meu usuário .get veículos, que a gente vai ter que dar um new lá, senão ele não vai dar certo. A gente vai fazer aqui mesmo. Toda hora vai ter que criar. Então aqui, a hora que eu declarar aqui, já vou instanciar também. Beleza? Lembrando que o list ele é uma interface, né? Tá vendo o izinho aqui, ó. Então a gente precisa declarar uma classe concreta para ele. Então nesse caso mais comum aí é o ArrayList, tá? Aqui eu tô precisando instanciar, pessoal, senão esse código que eu vou fazer aqui, ó, que é o meu usuário .get veículos .add no Fusca, por exemplo, tá? Meu get veículos ele vai retornar nulo. A hora que eu der o ponto add, ele vai dar um no pointer exception lá. Então só por isso que eu instanciei usuário.get veículos add Brasília. Beleza? Aqui por enquanto, como eu não estou usando o Cascade ainda, eu preciso salvar os dois, tá? Beleza? Beleza. Tá. Vamos colocar para rodar, a gente vai ver o comportamento. Então pessoal, o que vai acontecer aí? Ele vai, nesse caso aqui, por padrão, ele vai criar uma terceira tabela, que vai ter uma coluna que vai ser usuário underline ID, ok? E vai ter uma coluna também, se a gente não mudou o nome dela, não mudou, vai ter uma coluna veículo underline ID nessa terceira tabela, ok? Então geralmente, quando na faculdade eu aprendi que geralmente que gera a terceira tabela é um relacionamento muitos para muitos, né? Realmente se um para muitos não costuma gerar a terceira tabela, mas no caso por padrão o Hibernate cria. Tem como a gente dizer também, a gente conseguiu usar o on-to-many e pedir para ele não criar uma terceira tabela. Existem duas maneiras de fazer isso, a gente vai ver. Beleza? 4. Ok, então vou salvar aqui. Então só lembrando, no teste então, eu crio um usuário, crio dois veículos, seto esses veículos na minha lista de veículos lá do usuário e preciso mandar salvar os dois aqui, okay? E por padrão ele vai gerar uma terceira tabela. Deixa eu só rodar aqui ver se ele vai funcionar normal, se ele vai reclamar das tabelas. Beleza, então aqui a gente já está vendo, ó, que ele fez alguns inserts a mais, ok? Então ele inseriu normal em usuário, ok? Inseriu no veículo, tá vendo que ele não criou nem aqui, ele criou um ID, um usuário ID, nem aqui um veículo ID, tá? Então nesse caso ele não gera chaves estrangeiras, ele gera uma terceira tabela, que aí sim, como eu falei para vocês, vai ter aqui, ó, ele tá pegando o nome da tabela que eu defini lá, né? Beleza? E o ID, então ele criou uma terceira tabela. Só conferir aqui, atualizar. Então beleza, aqui então tem um veículo, ó, tá vendo? Só com os atributos dele, usuário com os atributos dele, ok? E uma terceira tabela que eu vou ter dois registros aí. Então tem o usuário 1 para o veículo 1 e o usuário 1 para o veículo 2, ok? Então esse é o padrão que ele faz, de gerar uma terceira tabela. Beleza? Tá, vamos ver algumas coisas que a gente pode arrumar. No caso do Cascade aqui, pessoal, a gente não, a aula já vai ficar longa, então como a gente já viu que funciona, tá? Eu poderia vir aqui também e colocar. Na verdade eu vou colocar também, já ganha tempo. Então eu vou vir aqui no meu no get, no on-to-many aqui, ok? Então eu consigo dizer que no meu Cascade vai ser igual Cascade type ponto all, beleza? Só ver se já vai funcionar. Então vamos vir aqui no usuário teste e não vou precisar mais salvar meus dois veículos, vou salvar apenas o usuário, os outros vão ser salvos em cascata. Mas Java Application, beleza, então já funcionou, fez os mesmos inserts que eu tinha feito anteriormente, isso aí não vai mudar, beleza? Então aqui, pessoal, vamos lá, tem duas maneiras a ideia nossa agora é não criar essa terceira tabela, tá? Uma das maneiras então seria o que a gente fez no primeiro caso, a gente usar ao contrário, né? Usar o many to on, não geraria essa terceira tabela, ok?
E outra maneira é o seguinte, ó, a gente pode fazer assim. Eu posso usar um map de buy aqui, ok? Passando o valor, então, qual que é o valor do meu usuário lá? Estou usando o atributo. Mas peraí. O map de buy só vai funcionar se eu estiver usando um relacionamento bidirecional. Vamos ver primeiro o unidirecional, depois a gente vê o bidirecional. Então, esquece o map de buy por enquanto, tá? Isso vai funcionar, porque o que acontece? Para mim o veículo aqui ele não é uma, como eu estou usando transiente, tá? Ele não tem nada a ver com o banco lá, não vai dar certo. Então, uma das maneiras de a gente fazer eu vim aqui informar para ele um join column, ok? Que nesse caso, deixa eu pensar aqui também, igual isso na tabela de underline usuário. Deu um branco aqui, deixa eu pensar se é isso. Então vou pedir para ele lá de veículo criar uma ID de usuário. Isso tem que ser, acho que tem que ser isso, não vai funcionar. Só salvar aqui, pessoal, só para confirmar, eu explico para vocês. Application, acho que não é isso não. Só apagar aqui esse. Como eu já havia falado nas primeiras aulas, pessoal, geralmente quando a gente vai realmente fazer a nossa aplicação, a gente não vai ficar cada hora mudando as coisas, né? A gente decide como que vai ser, não tem esse problema de ficar apagando tabela e criando de novo, né? Em alguns casos ele meio que se perde na hora de criar. Beleza, então novamente o problema é lá nas tabelas, tá? Beleza, então aqui, pessoal, a gente já vai ver, ó, ele precisou, no caso, criar um update, mas a gente já tá vendo aqui, ó, que ele não criou uma terceira tabela. Beleza? Então beleza. E aqui ele fez um pouquinho diferente, ó. Deixa eu entender isso aqui. Que ele tá mandando setar o valor de usuário, mas aqui em cima ele não criou o de usuário na tabela veículo. Mas vamos ver o que ele fez aqui. Atualizar. Beleza. Tá. Estranho o comportamento aqui, né? Porque a gente for olhar para aqui que ele fez, ele seria um usuário normal, né? E a hora que ele mandou esse seria em veículo, apenas o ano e modelo. Depois ele veio aqui e mandou na tabela veículo setar o ID usuário como atualizar o valor, né? Sendo que a coluna ainda não existia. Então não sei se é alguma coisa do Hibernate que ele cria e atualiza ao mesmo tempo, beleza? Mas o resultado foi o que a gente queria, tá? Então a gente conseguiu trabalhar sem gerar uma terceira tabela aí, beleza? Aqui tem só um probleminha que a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for trabalhar com consultas, tá? Que essa coluna, no caso do ID usuário que ele criou aqui, é uma coisa que ela só existe no banco, tá? Então, para determinadas consultas, a gente vê que a gente vai ter que fazer consultas nativas mesmo, a gente não vai conseguir passar esse ID, por exemplo, o ID usuário aqui como o próprio usuário como um parâmetro da consulta, por exemplo, tá? A gente vai acabar precisando fazer algumas consultas nativas por causa disso aqui, mas depois a gente vai ver como é que funciona isso aí. Beleza? E no caso de eu estar trabalhando, deixar comentado isso aqui, então, no caso de eu estar trabalhando de maneira bidirecional, né? Então eu tenho, deixa eu tirar o transiente aqui, beleza? Eu tenho um menu to on aqui, ok? E eu consigo então nesse caso usar o map de buy. Então eu não quero, onde eu quero que o ID seja criado? Na tabela veículo. Então eu preciso usar o map de buy na tabela usuário, no caso na classe usuário aqui, né? Então vou usar o map de buy aqui, igual, no caso o valor é usuário que eu vou passar.
beleza? Apesar que é o seguinte, pessoal, antes disso, estou atropelando aqui, vamos só ver qual é o comportamento dele, quando o comportamento padrão de ser bidirecional. Então, lembrando, eu não consigo ser bidirecional, não consigo ter many to on e many to on novamente, né? Tem que ser ao contrário, de um lado vai ser many to on e o outro on to many, ok? Então vamos só ver, eu não lembro o comportamento, mas ele deve criar uma terceira tabela e mesmo assim criar um ID de usuário aqui dentro de veículo, tá? Provavelmente é isso que ele vai fazer, que não é interessante também, né? Beleza? Então só o que a gente vai ter que atualizar aqui. Tá, é estranho isso que a gente tem que fazer, então eu preciso dizer que o meu... é só descomentar aqui, ó. Então eu vou dizer novamente que o meu Fusca.7 usuário vai ser usuário e meu Brasília.7 usuário vai ser meu usuário. E no caso do Cascade aqui, como o Cascade está lá no usuário, a gente pode continuar salvando só o usuário mesmo, que já vai funcionar. Beleza? Começa a ficar meio confuso esse código aqui, dependendo, depois eu salvar esse código em algum outro lugar e dar uma limpada aqui, né, que tá meio confuso. Mas beleza, vamos rodar então. Então aqui a gente vai ver o comportamento padrão, sabe? A gente está usando o bidirecional, né? Então on to many desse lado aqui e many to on desse lado aqui. Beleza? Nesse caso a gente só vai ver o comportamento padrão dele. Então vamos rodar, só ver se ele vai reclamar das tabelas ou não. Tá, nesse caso não reclama. Ok, então aqui ele voltou aquele comportamento antigo, sabe? Só como eu havia imaginado mesmo que ele fez. Então ele criou uma tabela usuário normal com a tabela veículo, que tem o ID do usuário, tá? Então isso aqui já seria suficiente para trabalhar, só que ele foi lá e ainda criou uma terceira tabela, ok? Então você pode ficar meio confuso para gerenciar depois, tá? Então para isso, se eu precisar realmente trabalhar com relacionamento bidirecional, é recomendado a gente usar aqui no on to many, tá? Usar um mapa de by, nesse caso é passar o valor usuário, ok? Então com isso ele vai criar, ele não vai criar a terceira tabela, tá? Ele vai criar apenas uma foreign key lá na classe de meu veículo, beleza? Lembrando, como eu usei o mapa de by em usuário, estou dizendo que o meu usuário não vai ter a chave estrangeira. Quem vai ter é a classe de relacionamento. Então, vamos rodar aqui, Java Application. Beleza, então aqui já funcionou, né? Então ele inseriu o usuário e lá na tabela de veículo inseriu o ID do usuário. Então, vou atualizar aqui. Só apagar isso aqui, que não foi gerado agora. Deixa eu rodar novamente, se ele estava de antes lá, porque não tinha atualizado. Então vou rodar mais uma vez essa classe de teste aqui, Application. Beleza, atualizar agora não vai aparecer aquela terceira tabela. Ok, então usuário normal, tá? Os atributos dele, e em veículo vai ter o ID de usuário, que nesse caso pode se repetir. Beleza? Então com isso a gente consegue trabalhar de maneira bidirecional. Apesar de não ser muito recomendado, mas tudo bem, dá para trabalhar sem problemas. Só que sempre cuidar para não deixar ele fazer isso lá no banco, tá? De criar uma terceira tabela e criar uma chave estrangeira também. Vai funcionar também, mas é bem estranho, tá? Para hora de trabalhar com consultas, isso vai ser ficar meio confuso. Tá ok, pessoal? Então essa aula é isso. Então a gente trabalhou com a gente tem um relacionamento aqui que um usuário, né, a gente falou que ele pode ter vários veículos. Então, o que é o mais recomendado, se puder usar? É usar apenas o many to on, ok? Com isso ele vai criar apenas uma chave estrangeira na tabela veículo. Bem parecido com o on to on. Qual que é a diferença? Quando é o on to on, ele cria uma constraint unique lá, que ele não deixa salvar mais que o mesmo ID de usuário na tabela de veículos. No caso do many to on, ele vai permitir, que foi o que aconteceu aqui. Beleza? Então esse é o mais recomendado. Em alguns casos, tá? Realmente eu vou ter que usar o on to many, não tem como escapar. Beleza? Então
nesse caso ele vai gerar uma terceira tabela, beleza? Essa terceira tabela tem como eu definir também o nome dela, tá? A gente tem a anotação aqui, arroba, a gente vai ver talvez no main isso aí. Ele tem a anotação arroba join table, tá? E que posso definir um name para a tabela, beleza? Nome, underline, beleza? E aqui eu tenho um atributo join columns, que agora eu não vou lembrar de cabeça. Deixa eu pegar uma colinha aqui rapidamente. Esse táxi aqui, pessoal, é meio chatinho para decorar, beleza? Mas é mais ou menos isso, mais ou menos. Então, on join columns eu tenho um arroba, notação join column, beleza? No atributo name igual, nesse caso eu vou querer criar um ID na tabela veículo, né? Eu queria criar um ID usuário. E também, deixa eu pensar, nesse caso, o padrão dele é criar uma terceira tabela, então também posso, acho que o Guilherme tinha falado na última aula, né, de a gente usar o inverso de join column, seria aqui também, tá? Acho que esse atributo aqui, o inverso de join columns, é a mesma coisa, igual arroba join column, tá? E define os valores lá. Então nesse caso a gente viu que naquele caso a gente criou a terceira tabela, que ele chamou de usuários, underline veículo, e criou uma coluna com ID, com usuário underline ID, e uma coluna com veículo underline ID, tá? Então nesse caso o join column é o usuário, o ID underline usuário, né, o nome que quiser definir, e o verso join column é a coluna que ele vai criar a partir da classe veículo com o ID dela, beleza? Então é só colocar quebrar aqui, ó. Então definir o nome da tabela, beleza? Definir o nome da coluna gerada a partir dessa classe que eu tô, e defino também beleza, vou fazer um minutinho mais de aula, mas já mostro isso aqui funcionando para vocês, beleza? Então tem novamente um join column, o name igual ID underline veículo, beleza? Só rodar para a gente ver funcionando. Então nesse caso eu vou trabalhar com, acho que não vai ter muita diferença se eu tiver unidirecional ou bidirecional. Vamos colocar um arroba translate aqui no outro lado, tá? Só para ele ser unidirecional. Ok, então lembrando, usando o on2main ele vai criar uma terceira tabela. Eu vim aqui definir, realmente eu quero que ele, se eu quisesse que ele não criasse a terceira tabela, eu usaria o join column, beleza? Mas eu quero que realmente é necessário que ele crie uma terceira tabela. Então posso definir o nome dessa tabela, tá? Ficou feio, né? Vou criar uso underline veículo, beleza? E rodar aqui. Vou tirar esses dois aqui. Vou apenas setar os meus veículos na minha lista de usuário. Então eu vou rodar aqui, Java Application. Tá, tem que tirar o mapa de byte, né? Mas a gente foi falado antes, também bidirecional, não posso usar o mapa de byte. Vocês viram que eu não estava mentindo, agora eu esqueci. Honest, Java Application. Beleza. Então aqui, pessoal, o nome lá que eu criei, né? Uso underline veículo e o nome das duas colunas que eu defini. Beleza? Eu só queria lembrar porque no exemplo da aula a gente só usou. Ah, tá. O exemplo da aula era esse aqui, pessoal. No exemplo da aula a gente estava trabalhando com. Quando a gente usou esse join table, a gente estava trabalhando com element collection, né? Que estava gerava uma tabela de usuário e endereço lá, beleza? Apenas com os atributos de endereço e uma coluna, uma chave estrangeira de usuário. Por isso que a gente usou apenas o join columns. Então nesse caso aqui eu acho que a gente nem tinha visto esse
esse exemplo aqui na aula, tá? Bom que eu acabei lembrando de mostrar para vocês. Quando a gente for gerar uma terceira tabela de um relacionamento one-to-many, tá? Então a gente pode... É comum ter isso, né? A gente já ter os nomes da tabela de relacionamento, das colunas geradas definidas, né? Previamente. Então, para forçar que seja dessa maneira, a gente usa essas anotações aqui. Tá ok, pessoal? A aula ficou um pouco longa, são bastantes informações, tá? Mas depois, acho que vocês, talvez assistindo a videoaula a primeira vez, não entenda tudo, vai voltando, evento com calma. Acho que eu acabei cobrindo a maioria dos casos aí que podem acontecer, ok? Então, o que eu recomendo é realmente usar apenas unidirecional usando o many-to-one, ok? A questão de performance, de consultas, depois ela acaba sendo mais fácil. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai ver para finalizar essa parte de relacionamentos, o @many-to-many, ok? Então, um abraço e até a próxima.